Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Renda graças a Ele agora. Agradeça a Ele, irmãos, porque certamente nesses mais de 300 dias que você passou, nesses últimos dias, tantos livramentos você pôde experimentar. Quantas vezes a mão do Senhor durante esse ano resgatou você, levantou você. Então renda graças a Ele, seja grato. Pastor, eu não sei render graças, então vou deixar simples para você. É dizer assim, ó: Pai, eu te agradeço. Isso é render graças. Pai, eu te agradeço por esse ano. Eu te agradeço que por mais que tenha coisas que aconteceram diferente dos meus planos, o Senhor não mudou, a tua palavra não mudou, o teu Espírito continua habitando dentro de mim. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Será que você consegue fazer uma oração de gratidão? Ou estamos tão acostumados com a oração de petição e não sabemos mais agradecer? Agradeça a Ele pelo fôlego de vida, irmão. Agradeça a Ele por tão grande salvação. Agradeça pela fidelidade dEle na sua vida. Agradeça pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua igreja, por amigos, parentes. Renda graças a Ele porque não te faltou o pão, não te faltou o alimento na tua mesa, não faltou a bondade do Senhor te acompanhando, não se esgotou a misericórdia dEle sobre a tua vida, querido. Renda graças a Ele. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque reconhecemos que só o Senhor poderia nos ter sustentado até aqui. E
nós te louvamos como igreja, como família de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga um amém mais forte aí, querido. Glória a Deus. Deus é bom. Eu queria que você saísse do seu lugar e declarasse uma palavra ousada para a vida do teu irmão sobre o próximo ano. Diga a ele: o mesmo Deus que te segurou nesse ano vai te levantar no ano que vem. O mesmo Deus que foi bom com você esse ano será bom com você ano que vem. Ele não mudou. Dê uma palavra para ele, irmãos. Diga: você está diante do melhor ano da sua vida. Os sonhos de Deus sobre vocês, meus irmãos, não mudaram, permanecem o mesmo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Deus é bom. Diga: o meu Pai é bom. Diga: o meu Pai é bom. E nada pode mudar isso. Glória a Deus. Toma o teu lugar. Glória a Deus. Que bênção. Não é não, Dani? Deus é bom demais. Obrigado, Ministério de Música. Cada vez melhor. E o Mateus cada vez mais empolgado lá dentro. Mas como ele está ali blindado ali, né? Você pode não estar ouvindo, mas ele continua gritando. Dá um glória aí, Mateus. Ai, ai, ai. Deus é bom. Nós não fechamos por causa dos gritos dele, irmão. Não, pelo contrário. Que a nossa bateria ganhou os microfones, então agora ele toca com fone, né? Glória a Deus. Olha, ele sai mancando, porque ele entrega tudo lá dentro, né? O pessoal para e ele fica né? Deus é bom. Boa noite a todos vocês, graça e paz. Eu estou vendo aqui pessoas que nos visitam. Eu sei que nós iremos honrar você no final, mas fica tranquilo, não precisa ir embora antes de sair, achando que a gente vai pedir para você se levantar. Não, a gente já viu você, fica tranquilo. Você que está nos visitando, sabe que está nos visitando, então seja muito bem-vindo. Louvamos a Deus pela sua vida e cremos que não foi apenas um convite de homem, de amigo, parente, que te trouxe aqui, mas por trás de tudo isso, tem o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui, para que você pudesse ouvir uma palavra que tem poder para mudar a sua vida, se você e cada um de nós decidirmos agarrá-la. A palavra é poderosa por si só, mas só irá resultar coisas boas em nossa vida quando nós a agarramos em fé e nos posicionamos nela. Eu tenho uma palavra no meu coração, e glória a Deus por isso. Eu creio que o dia que eu não tiver, eu não subo aqui. Mas todas as vezes que eu vier aqui é porque o Senhor confiou algo ao meu coração. E eu vou me dedicar ao máximo para entregar exatamente como me foi dito, me foi transmitido. E essa mensagem alegrou demais o meu coração. O início do que eu quero compartilhar com vocês pode parecer não fazer sentido lá para o meio, a partir do meio ao fim. Vai parecer que eu estou falando de uma coisa totalmente deslocada do restante da mensagem, mas lá a partir do meio para o fim as coisas vão se encaixar. Mas o que me trouxe essa palavra ao coração é o que o Espírito Santo tem compartilhado mesmo durante esses últimos dias e semanas. Como pastor, irmãos, existe sobre mim uma responsabilidade espiritual de identificar para onde Deus está apontando para que eu possa ser um cooperador para a sua igreja, um cooperador de Deus, um pastor auxiliar do Supremo Pastor Jesus Cristo, amém? Para que o povo de Deus que se reúne nessa igreja aqui possa ser conduzido da forma que Deus tem no seu coração para nós. Eu estou pastoreando o Verbo da Vida em Chapecó, então o que eu busco em Deus é para esse povo aqui, é para a sua vida.
né? E cada pastor deve fazer isso diante do rebanho que Deus o confiou. Mas aquilo que Deus ele tem colocado no meu coração, e Esté testemunha, teve uma época que eu dizia para ela, alguns anos atrás, eu dizia assim para ela: Esté, esse negócio de trazer uma mensagem referente ao próximo ano, isso aí não é comigo, não. Por que tem que ser um ano assim? Eu dizia para ela assim, por exemplo, o ano da prosperidade. Um exemplo, estou dando um exemplo. Eu não concordava muito com isso, não. O ano da bênção, também não concordava, não. Porque nós já somos, né, abençoados com toda sorte de bênção. Isso me deixava encabulado, porque todas as mensagens que vinham como um tema para o ano seguinte era sempre referente à coisa, né, que o povo ia encher o bolso, né? Mas eu não preciso declarar que vai ser um ano disso, se a Bíblia já disse que vai ser. Amém? Eu prefiro passar um pouco mais por essa camada superficial, que eu considero, respeito quem faz assim, e procurar coisas que de fato vão fazer sentido no decorrer daquele próximo ano para a igreja local. Amém? Então, durante um tempo eu era cismado com isso. E Esté me aturou, fazendo algumas reclamações. Por que tem que ser um ano, Esté? E se Deus quiser fazer isso tudo acontecer em uma semana? O povo vai ficar mais 11 meses e 3 semanas podendo desfrutar de coisas a mais, mas estão presos porque o ano vai ser assim, só pode ser se for assim. Você está conseguindo me acompanhar no meu raciocínio meio carnal na época? Mas cá estou eu, quase que mordendo a língua. Eu não vou dizer para você que vai ser um ano da prosperidade, porque Jesus já se fez pobre para que eu e você nos tornássemos ricos nele. Isso é uma verdade espiritual que pela fé você pode viver todos os anos da sua vida. Amém? Mas eu tenho buscado de todo o meu coração entender a logística de Deus para o próximo ano. E todas as vezes que em oração eu busquei, o Senhor apontou que será um ano, o ano que vem, de muitos frutos que nós veremos. Um ano de frutificação. E eu fiquei, Senhor, eu lutei contra isso quase que todos os anos de pastoreio. E agora eu vou ter que estar diante da igreja dizendo, o ano que vem será um ano de muita frutificação. Falei, Senhor, isso para mim não é suficiente, eu quero entender mais. Isso para mim não é o bastante, eu quero compreender por que é assim. Por que será assim? E o Senhor veio respaldando essa inspiração que Ele colocou no meu coração sobre um ano de frutificação e avanço. Dizendo que, mostrando e me lembrando todas as sementes que nós temos plantado desde quando chegamos aqui. E em fevereiro vão fazer 3 anos que chegamos aqui. E foram 3 anos que eu não vi, calma, perspectiva de pastor, que às vezes pode estar vendo mais do que você vê. E o meu trabalho é trazer você para o que eu estou vendo, no espírito. Mas é comum um líder, um pastor, ter uma visão macro daquilo que Deus está falando. E alguns vão pegar uma parte, outros outras partes. Até que vai chegar uma hora que toda a igreja vai agarrar a visão por completo. Olhando para aquilo que Deus tem me mostrado, para essa igreja em Chapecó, e eu vou repetir, o meu desejo é ver o Senhor vir nas nuvens daqui de Chapecó, ser arrebatado daqui. Então tem muitos anos pela frente, ou não, né? Que a qualquer momento o Senhor pode chegar. Pensei que você ia ficar alegre de saber disso. Agora, nesses 3 anos que vamos fazer aqui, dentro dessa perspectiva
que eu tenho em relação a médio e longo prazo para essa igreja aqui específica, Verbo da Vida Chapecó, eu não vi fruto. Antes que você pense que eu estou reclamando, é que diante de toda a visão que eu vejo, por mais que a gente tenha vivido coisas boas, não chega nem perto do que está para acontecer. Eu não estou reclamando. Eu consigo ver, desde quando chegamos, os nossos braços trabalhando muito, dedicado toda a nossa vida. E eu posso colocar aqui toda a nossa vida de fato. A nossa casa foi palco de suporte para essa igreja, recebendo ministros. O meu carro, teve dias que eu saí e procurei saber com quem está a chave do meu carro, que eu não sabia. O carro se tornou um carro que quem tinha que resolver alguma coisa pegava. Amém, gente? O meu dinheiro. Ou eu não tenho direito de ter o meu dinheiro? O meu. Eu tenho. Mas no início, o meu era da igreja. Amém, irmãos? Então, foram aproximadamente 3 anos lançando semente. Amém, querido? E o Senhor teve que falar isso comigo, porque eu não queria dizer que ano que vem vai ser um ano de frutificação e avanço. E ele falou, você não está entendendo nada. Eu estou trabalhando com essa igreja em processo, porque você tem permitido eu fazer assim. Eu estou trabalhando com essa igreja por etapa. E se vocês plantaram durante todos esses anos, se você pensa que rema é fruto, sua visão vai abrir, que você vai ver que é muito mais do que isso. Porque eu poderia estar aqui dizendo, como igreja, conquistamos isso, aquilo e aquilo. Mas, irmãos, o que está diante de nós é muito maior. E você precisa agarrar essa palavra no seu coração, porque você é uma extensão da igreja. Se você agarra a visão, isso vai pegar você em todo o teu cenário de vida, familiar, profissional, acadêmico, nos seus negócios. Isso vai pegar você, porque não fazemos igreja sozinho. Durante esses quase 3 anos, praticamente toda a igreja agarrou um pedaço. E eu louvo a Deus por essa igreja que tem um coração de servo. Porque a minoria, e não a maioria, a minoria são aqueles que não estão fazendo alguma coisa. Por enquanto, logo, logo vai chegar algo para você fazer. Ou já até chegou. Logo, logo você vai se permitir Deus usar a sua vida. Amém, irmãos? Mas toda a igreja envolvida com tudo que estamos fazendo aqui. Mas o Senhor colocou para mim, no meu coração, que vai ser uma temporada em que nós iremos ver as sementes frutificando. Eu posso ouvir um amém, irmão? Então tira essa tua cara de prejuízo logo. Porque a mensagem é boa. Amém, querido? Se é um tempo onde nós vamos ver agora os frutos, irmãos, isso significa que você vai ver também na sua vida, na sua casa, porque essa igreja não existe só para as paredes. Essa igreja só está aberta por causa de vidas. Amém, irmãos? Agora, eu busquei, não vou dizer loucamente, mas eu busquei com muita perseverança que o Senhor me mostrasse na palavra, porque eu não queria desconstruir uma coisa que eu lutei contra quase 15 anos. E o Senhor me levou ao texto de Êxodo, capítulo 14. Eu vou ler toda essa mensagem na versão NVT. Êxodo, capítulo 14. Você vai ter paciência comigo. Temos um texto longo pela frente, mas com muitas coisas boas no decorrer dele. Para que você entenda o que está acontecendo aqui. Em Êxodo 14, nós vamos ver o relato em que Deus, ele liberta o povo
das mãos de Faraó. Deus liberta o povo do lugar de cativeiro, do Egito. Amém? E no versículo 14 a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Você pode repetir comigo Pi-Airote? Repita mais uma vez, Pi-Airote. Agora fale comigo aqui, ó. Baal-Zefon. É um nome bonito, né? Você tem que concordar, um nome bonito, nome bom para quem está querendo ter filho. Olha aí, coisa boa, né? Pi-Airote, né? Até combina com nossa gíria. Piá, né? Pi-Airote. Né? Sem graça, eu sei, fica tranquilo. Versículo 3. O faraó pensará. Então Deus primeiro deu uma localização para o povo. Falou para Moisés: olha, vocês vão até tal lugar, lá em Pi-Airote, vão ficar de frente a Baal-Zefon. Ali vocês vão estabelecer o acampamento de vocês. Amém, irmãos? De frente para o mar. Versículo 3. O faraó pensará: os israelitas estão vagando, perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim obedeceram, assim fizeram aquilo que Deus havia mandado por meio de Moisés. Versículo 5. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então Faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Vamos dar uma pausa aqui, para você acompanhar bem direitinho comigo esse texto. Deus liberou uma palavra para Moisés. O arrependimento de Faraó foi por ter liberado o povo para sair para adorar, como Moisés havia pedido. E quando ele viu o povo, todos os escravos dele, deslocado do Egito, ele se arrependeu. Meu Deus, o que deu em nós? Que deixamos esse povo escapar. E a Bíblia diz que, no versículo 8, que o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido no prejuízo. Eles haviam partido como? Para Deus, a perspectiva de Deus, os israelitas tinham saído triunfantemente. Diga comigo, triunfantemente. Isso era o que Deus via quando olhava para o seu povo indo em direção de Pi-Airote, em frente do mar, saindo do Egito. Deus olhava, está indo lá, o povo triunfantemente. Por que triunfantemente? Porque eles levaram prata e ouro de todo mundo. Amém, irmãos? Isso, dentro do projeto de Deus, estava tudo sob controle. Agora, é importante eu e você nos colocarmos diante do Senhor para entender o que Ele está fazendo. Caso contrário, o Senhor vai falar A e vamos entender B. Caso contrário, o Senhor vai estar olhando com uma perspectiva e você com outra. Agora, vale mais a pena entender o que Deus tem para nós, de fato, do que o que nós achamos que é melhor para nós. Então, para Deus, eles estavam saindo de forma triunfante. Eles estavam triunfantemente indo em direção ao que Deus havia chamado ele para fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Em Cristo Jesus, você está andando triunfantemente sobre essa terra. Não deixe o diabo
fazer você acreditar ou continuar com a mentalidade de escravo, quando para Deus em Cristo Ele já te fez livre. Se você, como livre, pensar como escravo, escravo serás. Amém, irmãos? Mas se você, como escravo, agarrar o que Deus está falando, a libertação de Deus para você, como Ele fez com Israel, livre você será. Então estava lá o povo que construía tijolo. Um povo que sofria na mão de Faraó, escravo. Agora eles estão cheios de prata e ouro, riquezas na beira do mar. Mas isso para eles não foram suficiente. Eles cheios de riquezas, no litoral, tirando férias, prestes a entrar em um tempo que eles nunca viveram antes, mas a mentalidade de escravo, tentando roubar eles da melhor fase da vida deles. Deixa eu te dizer, irmão, o que tu está querendo para o ano que vem? Eu já dei a deixa. Eu pensei que vocês tinham pegado. Frutificação e avanço. O que você está esperando para o ano que vem na sua vida, na sua família? Você está com medo de dizer? Você está com medo? Não. Parece até o povo que está com ouro e prata na beira da praia, no litoral de férias, mas com a mentalidade de Egito. Você está com medo de dizer que vai ser um ano de frutificação e avanço? Vai ser como na sua vida em 2025? Se você agarra essa palavra, irmão, em fé, é o que certamente você viverá. Mas deixa eu já te adiantar algo. Eu vou fazer o possível para te levar comigo. Mas se tu não quiser, eu não vou deixar de ir, porque tu é incrédulo. Eu não quero que você fique assistindo essa igreja frutificando e avançando, e você chupando o dedo. Eu não quero isso. Então, se posicione em fé. Agarre a palavra do Senhor para a sua vida e veja o que Ele fará. Piairote, estavam lá em Piairote, na frente do mar. Versículo 9. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento. Aonde? Que mais? À beira do mar. Em frente ao quê? A Baal-Zephon. Espera aí. Deus enlouqueceu. Deus marcou um lugar. Deus estabeleceu uma localização para aquele povo e deu a mesma para Faraó. Faraó e os seus soldados, cavaleiros, seus exércitos, encontraram exatamente o lugar onde Deus falou que era para o povo de Israel estar. Será que Deus errou? Será que Deus errou? Uma pergunta merece uma resposta. Será que Deus errou? Deus não erra. Ele não falha. Ele não mente. Ele não frustra ninguém. Ele não decepciona. Ele não volta atrás em sua promessa. Mesmo que pareça uma loucura, o Senhor me mandou para o mesmo lugar onde o faraó veio para matar a gente. E pior, com requinte de crueldade, Deus. De frente para o mar, a gente quase acreditando, já estava até montando o guarda-sol. Já estava quase pedindo a água de coco. Ainda bem que não pedi. Quando a gente estava quase acreditando, aí isso acontece. Por quê? Como é que corre agora?
povo veio do Egito, Senhor. Ninguém fez natação lá, não. Vai tudo morrer afogado aí, ó. Porque na frente tem o mar. Atrás tem Faraó com gosto de gasolina, sangue nos olhos. O que deu errado que a gente não percebeu? Diga comigo assim, ó, vida real. Deus não te promete um conto de fadas. Ele te promete que vai te sustentar em toda e qualquer situação. Ele te garante que no mundo onde você vive, que você nem é ET, no mundo em que você vive vai ter aflições. Mas ele disse, não chore, pelo contrário, fique animado. Não só porque eu venci o mundo, mas porque vocês estão em mim. E um problema vai ser mais uma oportunidade do meu nome ser glorificado através da tua vida. A Bíblia fala que o justo não deve ficar atemorizado com as más notícias. E só é possível isso acontecer, não porque você é de ferro, não porque você toma vitamina D. Isso só é possível acontecer porque o seu coração confia no Senhor. Vamos continuar lendo. Então estava lá, versículo 10. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco, Moisés? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, Moisés. Para com esse negócio de visão, de frutificação e aumento. Deixa a gente nessa zoninha de conforto onde nada acontece. Onde a gente não muda, mas também não tem que lidar com problema. Onde a gente não é confrontado, mas também, né, não cresce, mas também não é confrontado. Onde não é estimulado a crescer e avançar, em mudar de vida. Deixa a gente aqui no nosso evangelho diluído. No nosso evangelho gospel, pop. Que o mais importante são as luzes, as roupas. Quantos seguidores tem? Oh, glória a Deus. Eu estou pregando para uma igreja que crê igual a gente aqui. Eu sei que isso também deixa você invocado. Então estava lá o povo de Israel, em pânico, falando essas coisas para ele. Nós dissemos, deixa-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Olha que coisa linda. Vamos continuar servindo. Não, vai continuar escravo. Não é bonito, não. Vai continuar sofrendo na mão de Faraó. Vai continuar tendo que catar lenha para queimar tijolo só para ter um prato de comida. Isso não é a vida que Deus tem para você, irmão. Sobreviver nessa terra. Deus quer que você triunfe sobre essa terra. Amém, irmão. Aí ele diz, afinal, olha a mentalidade, irmão. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Irmão, mesmo que Deus não fosse livrar esse povo, eu preferiria ser um cadáver no deserto. Pelo menos eu caía atirando.
Ninguém ia poder dizer que eu fui covarde. Eu iria poder chegar diante do Senhor, irmãos, Senhor, eu confiei na tua palavra. E não de cabeça baixa, envergonhado. Não, eu vivi aquela vidinha lá, né, fingindo que era crente. Me esquivando da vontade de Deus. Deus falando, vai, e eu não. Faça isso. Não, Senhor. O chamado que eu te... Está amarrado. Ei. Qual é a sua mentalidade, irmão? De escravo ou de livre? Se for de livre, pense como livre. Veja como livre. Fale como livre. E ande como livre. Versículo 13. Moisés, porém, disse: não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Meu Deus! O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A palavra que Moisés deu não foi se unir com incredulidade. Não foi se unir com aquele discurso, tá bom assim, para que mais? Moisés não se uniu com esse tipo de discurso porque ele não tinha mais essa mentalidade. Ele permaneceu diante daquilo que Deus havia falado para ele. E ele disse, rapaz, eu estou tão certo de que Deus fará o que disse que faria, que está vendo esses soldados aí, está vendo esses bichos aí, esses cavalos, esses cavaleiros, esses soldados, vai ser o último dia, a última vez que vocês vão ver a cara deles. Porque certamente eles vão desaparecer. Amém, irmão? Então, os demônios, capiroto, bicho chifrudo de rabo, o bicho dos tridentes, do dente ruim, que se levanta contra a tua vida, se você se posicionar em fé, será a última vez que você vai ver a cara dessa desgraça na sua frente. Amém, irmão? Amém ou ai de mim? Amém. Versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara. Eu acredito que o escritor não registrou aqui a pergunta que estava no meio de do que Deus falou. Porque ele falou, diga ao povo que marche. Eu tenho para mim que Moisés falou, para que lado, Senhor? Maior, baixinho, não deu para o escritor ouvir. Para que lado? Para o mal, né? Senhor. Ou então Moisés fez sinais, né? Diga ao povo que marche, Moisés. Para lá ou para cá? Marcha para onde? Porque para um lado é água, meu Senhor. Me desculpa aí que até eu estou quase ficando incrédulo. Não tem aqueles momentos, irmão, que você é colocado no meio do furacão para tu resolver o negócio? Aí tu diz, Senhor, como é que eu vim parar aqui? Mas está lá sua família, sua mulher, seus filhos, que olham para você e pensam ser herói. Você diz, fica tranquilo, a gente vai resolver isso. Pode ficar descansando, vai tomar sorvete, que eu resolvo. Aí você corre para o quarto. Senhor, como é que faz esse negócio? Quem nunca? Quem nunca? E Moisés estava cheio de autoridade falando para o povo, se acalma, rapaz, fica tranquilo.
Deus falou, vai acontecer. E a Bíblia diz, está escrito que ele clamou ao Senhor, porque o Senhor falou assim: por que clamas a mim? Não foi escrito, mas Deus falou: por que clamas? Acho que Moisés não quis que registrasse, para ninguém pegar ele na dúvida, ficar só com a parte boa. Eu disse para o Senhor, disse para o povo ficar calmo, que nada, ele começou a clamar: Senhor, meu Deus. Ave Maria, meu Padre Inciso de Israel. Como é que vai ser isso agora? Começou a clamar. Falou: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Lá para cá. E aí Deus, com muita misericórdia, disse assim: tome sua vara, homem, vá, e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Faz sentido, irmão? Não, faz sentido isso aqui? Faz não. Nenhum. Como é que pode? Fala uma praia que você conheça, uma praia famosa aqui de Santa Catarina, que todo mundo fala. Bombinhas. Alguém mais conhece Bombinhas? Já ouviram falar? Não, quase ninguém conhece. Fale uma mais conhecida. Itapema. Alguém já ouviu falar em Itapema? Levanta a mão. Pronto. Tem gente que conhece mais Itapema do que Bombinhas. Imagina você lá em Itapema, na beira do mar. Deus falar assim: pega o cabo de vassoura aí e bata na água, que vai se abrir. É doido ou não? É confuso ou não para a nossa alma? Sabe por quê? Tudo que sai do natural dá um nó na nossa alma. Porque as coisas do Espírito só podem ser discernidas espiritualmente. Se você agarrar pela fé no seu espírito, vai todo mundo ganhar um cabo de vassoura hoje. Nem que seja para dar na cabeça do diabo. Vocês são muito engraçados. Ele disse: toma a vara, estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar. Olha, depois da vírgula, Deus acrescentando: em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito a verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou agora atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar. Foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, forte vento, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que Deus é divertido. Eu creio. Tem pessoas que dizem: não, é pesado servir ao Senhor. É muita prova. Eu acredito que é divertido servir ao Senhor. Porque Ele diz que em paz nós sairemos, em alegria
Em alegria sairemos e em paz seremos guiados. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que zomba dos nossos inimigos. O que é zombar? É fazer bullying, irmão. Gospel. Depende do bullying, né? Não pode mais chamar o pastor de gordinho, senão... Não é esse tipo de bullying. Mas é debochar do diabo. Só tem uma pessoa que você pode fazer bullying, é o diabo. Pronto. Fechei minha conta, para não ficar com o rabo preso com ninguém. Só tem um que você pode fazer bullying, é o diabo. Com ele você pode debochar. E é o que Deus fez. E é o que Deus faz. Deus zomba. Deus zomba. Se a gente entrar na história, poderia até ouvir o Senhor falando: vai lá, vai lá, vai lá, ô! Ei, ruim de roda! Quebrou todas as rodas, travou tudo, enguiçou os carros no meio do mar. Amém, irmãos? E eu fico pensando, Moisés devia estar pensando, qual vai ser a forma angelical que Deus irá fazer? Ele irá aparecer numa sarça ardente? Uma coluna de fogo? Era o que eles estavam acostumados. Eu tenho para mim que Moisés nunca imaginou, até hoje, ele deve ficar perguntando: Senhor, por que tu fez assim? Travou a roda? Furou o pneu deles? Amém. Às vezes a gente está pensando, não, como Deus vai fazer? Eu acho que é melhor Deus fazer assim, Deus fazer essa... Só para a glória ser dele, você pode pensar em todas as possibilidades. Ele vai fazer questão de fazer uma que você nunca imaginou, que vai tirar de você uma risada. Como é que pode? Deus, Senhor, eu pensei que ia ser assim, o Senhor furou o pneu dele, Senhor. Que isso, Senhor? Como é que o Senhor faz isso, Senhor? Pensei que ia cair um raio na cabeça dele, rachar ele no meio, mas furar a roda dele, não. Eu estou aqui, versículo. 26 agora. 25 de novo. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui, para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Irmão, graças a Deus. Depois que eles viram a mão do Senhor fazendo tudo aquilo, eles não só confiaram no Senhor, mas decidiram confiar também naquele que era a boca de Deus para eles, a quem Deus havia levantado como uma espécie de libertador, prefigurando a pessoa de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aqueles que confiaram em Moisés, são aqueles que confiam em Jesus hoje. Era só um símbolo. E eles ficaram tão impressionados que eles passaram a confiar no Senhor. Isso significa que eles não estavam crendo, até que fosse visto o milagre acontecendo. Agora, eu não quero que você seja do time que precisa ver para crer, porque foi a repreensão que Tomé, um dos discípulos de Jesus, recebeu após a ressurreição de Cristo. A Bíblia relata que Jesus passou por 40 dias ainda aparecendo para alguns irmãos. Dentre esses irmãos, os seus discípulos principais, que depois se tornaram apóstolos, estava lá Tomé. E os discípulos falaram: o mestre esteve aqui, ressuscitou.
Capaz, homem, só acredito vendo, mas bate. Deixa de ser mentiroso, homem. Eu tenho que botar a mão, ver os furos na mão, botar a mão no furo do lado. De modo algum crerei. Mal sabia ele que Jesus voltaria mais uma vez a se encontrar com eles. E entrando lá na casa, ele deu, paz seja com todos. Tomé, vem cá, meu filho. Por que você duvidou? O negócio ficou pessoal. Toda vez que você duvida, Jesus traz isso para o pessoal. Mas toda vez que você crê, Jesus também vai tratar isso como pessoal. Amém? Tomé, vem cá. Que onda é essa, meu irmão, que você tem que ver para crer? Mais bem-aventurado, mais do que feliz, são aqueles que não viram, mas creram. Eu queria andar com Jesus na época do seu ministério terreno, para levar um toco desse igual Tomé. Eu prefiro estar hoje, irmãos, crendo sem ver. Eu sou mais louco que todos eles. Você é mais crente do que Tomé foi naquele dia. Amém, irmãos? Vou dizer de novo. Você é mais crente do que Tomé foi naquele dia. Porque você crê em coisas impossíveis. Você crê em que não vê. E você nem precisa ver para crer. Você só precisa de uma palavra. Igual aquele centurião que Jesus ficou impressionado. Ficou impressionado com a incredulidade, mas Jesus também fica impressionado com quem crê. Você está impressionando Jesus de que forma? Estava lá o centurião, os discípulos tendo que ver um monte de coisa para poder crer, Jesus falando um monte de coisa e eles ainda viajando, cheios de dúvida. Aí vai lá um homem que nem acompanhava Jesus, romano, gentil, nem judeu era, nem lei seguia, nem circuncidado era, não era do verbo da vida. Olha só que revelação. Não tinha nem feito rema. Ele falou, eu tenho um servo meu que está em casa, enfermo, quase morrendo. Jesus falou, eu vou lá curá-lo, rapaz. E o centurião falou assim, capaz? Eu não sou digno de que entre em minha casa? Mande apenas uma palavra. E o meu criado será curado. Não importa a distância, não importa de eu estar vendo. Só preciso de uma palavra. Eu tenho para mim que Jesus sentou para tomar uma cuia. Sentou. E deve ter perguntado, qual é que tu toma, giote? Porque como é que você crê assim? Alguém te falou alguma coisa? Porque esse povo aí eu estou lutando para ensiná-los. E eles são difíceis. Você assim, do nada, falou, manda apenas uma palavra. Nem venha que eu sei que vocês me imitam também. Tem um monte de figurinha minha aí nos bastidores que eu já estou sabendo. Minha, de Esther. Ninguém tem coragem de me mostrar, mas eu sei. Eu tenho os agentes secretos em tudo que é canto da igreja. Falou, mande apenas uma palavra. E o meu servo será, meu criado será curado. Ele falou, nem em Israel eu vi tamanha fé como essa. E um dos evangelistas, né, não lembro agora se foi Mateus, Marcos ou Lucas, um deles falaram um pouco mais desse encontro com o centurião. O centurião fala assim, não, é porque assim, eu percebi, olha como o cara é ligado. Tu é ligado, irmão? Tem que ser ligado, senão tu não vai pegar, não. Eu estava percebendo aqui você orando pelos enfermos, eles sendo curados. Você expelia demônios, você dava ordem aos demônios, os demônios saíam. Você fazia isso, fazia aquilo. E eu percebi que você tem autoridade. Isso para mim é fácil de entender, porque eu também sou um homem de autoridade. Eu sou um centurião. Eu estou cuidando de 100 soldados romanos. E aí eu digo a um, vai, ele vai. Eu digo ao outro, vem, ele vem. Eu falo para o outro, faz isso e ele faz.
E eu pensei, da mesma forma que eu tenho autoridade sobre 100 soldados, esse homem tem autoridade no mundo espiritual. Então, assim, ó, só o Senhor mandar, que o cão obedece. Amém, irmão? É só o Senhor falar. Por que Jesus disse assim? Tende fé em Deus. Porque aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo quanto disser, vos será feito. Por que Jesus falou aquele que disser? Porque, irmão, você já está careca de saber, mas está praticando. A fé só se libera falando. Eu estou dizendo, como vai ser o ano 2025 para você? Um ano de... E tem pessoas que estão pensando, será que vai? Quem falou já é? Quem foi que disse já é? Já é. Já é. Já é. Já é, irmão. Como que eu não estou vendo? Nem virou o ano aí, ó. A fé, irmãos, chama a existência. As coisas que não são, como se já fosse. Eu estou tendo que lidar com a alma de alguns aqui. Daqui a pouco a gente continua. Já é. Mas não estou vendo ainda. A fé não precisa ver para crer. A fé é a mão. Kenneth Hagin fala isso. É a mão que agarra as coisas que estão no espírito e trazem para a realidade terrena. Você já tem, mesmo antes de se manifestar. Não é questão de você não ter, você já tem, só ainda não se manifestou. Amém. Meu filho falou e creu que tinha uma bicicleta. A bicicleta estava na loja, não estava no quarto dele lá onde ele guarda. Mas ele já estava dizendo para todo mundo que tinha uma bicicleta. E ele já sabia até as peças que ele iria trocar. Irmão, como? Se nem bicicleta estava lá. Ele falou, pai, eu vou trocar o banco, esse banco que vem nela, eu já pesquisei, é ruim, pai. Vou pegar um banco melhor. Falei, filho, vai, ó, banco melhor, preço maior. Não, mas eu vou trocar. O guidão também, pai, eu vou trocar. A manete eu vou trocar. A manete dela não é legal, não. O pneu eu vou comprar, eu vou querer o pneu tal, assim, 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 que era quase 3 vezes mais o preço do que vinha da fábrica. Aí eu falei, meu filho quer uma moto, né? Só pode. E eu vou te dizer, irmão, era dele. Já é. Ele só estava aguardando com grande expectativa a manifestação daquilo que já era. E estava vivendo como se já fosse. Sabe por quê? Porque ele dizia, pai, eu vou entrar de férias. E quando eu entrar de férias, tu vai deixar eu andar em qual rua? Nessa daqui, ali na frente, eu vou poder andar Chapecó todinho? Vivendo como quem já tem. Quais são os teus planos? Meu plano é vou ter que amarrar 3 demônios, lutar com 5 satanás. Que é luta, pastor. Se esse ano foi tribulação, ano que vem vai ser maior. O dólar só sobe. É difícil, pastor. Pastor, difícil. Se esse ano eu trabalhei 10 horas, eu vou ter que trabalhar ano que vem 12, pastor, para dar conta. Estava conversando lá com o meu encarregado, esse ano não peguei hora extra não, mas ano que vem me bota em todas. Aquilo que você fala é o que você tem. Aquilo que você fala é o que você tem.
Você pode começar a falar, 2025 é um ano de frutificação e avanço. Então, meu amigo, pode colocar aí, pode anotar aí, diabo. Vai ser o ano que eu vou mais prosperar. Dos últimos 10 anos da minha vida, esse vai ser o ano que eu vou mais prosperar. Meu salário vai aumentar, eu vou ser promovido, meus negócios vão encher. Vai frutificar lá. O Senhor vai mandar gente de tudo que é lugar e eu vou ficar pensando, Senhor, que ideia louca, furar o pneu. Amém, irmão? Eu estou empolgado, não sei você. Estamos aonde? Quando o povo, 31, quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em Moisés. Agora, olha que interessante. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Vai querer ouvir o cântico? Olha que cântico bonito. Quando eles viram tudo aquilo acontecer, começaram a crer no Senhor e falar, Moisés, ei, Moisés, tu é guiado mesmo, Moisés. Moisés, vocês fizeram raiva esse tempo todinho, 40 anos, me fazendo raiva, agora quer dizer que eu sou guiado. Vai cantar, vai cantar, canta. Aí eles começaram. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e a minha canção. Ele é o meu Salvador. É o meu Deus e eu louvarei. É o Deus de meu pai e eu exaltarei. O Senhor é guerreiro. Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais dos egípcios, os machões brabão, se afogaram no mar vermelho. KKKKK. É a risada do meu sogro no WhatsApp, quem não sabe. Quando meu sogro mandar para você KKKKK, ele está muito feliz, irmão. Aí você pode pensar, como é que era esse cântico? Irmãos, eles estavam salmodiando. Eles nunca tinham ensaiado esse canto. Cada um estava cantando o que viu Deus fazer. Eu vi os carros, os cavaleiros, os oficiais top lá de Faraó, caírem no meio do mar e se afogar tudinho. Salmodiando. Eles não ensaiaram com a banda. Eu estou trazendo esse texto de uma forma mais real possível. Foi assim. Os desafinados cantaram, os afinaram tiveram que tapar o ouvido para conseguir cantar também. Os músicos devem ter tido uma raiva. Meu Deus, esse daí não passou pela fase do qual é o nome? Da o quê? Desculpa, a unção não. Como é que é? Audição, eu estava entendendo. A unção. O bichão ungido mesmo. É a unção. É a audição. Esse povo não foi nem na audição, tudo desafinado. E estava lá o povo cantando. Depois eu queria que você lesse todo o capítulo 15 na sua casa, para ver o que Deus fez. Para ver o que eles estavam cantando. Agora, vai comigo lá para Isaías. Isaías foi o profeta mais messiânico do Velho Testamento. Todas as profecias dele, a grande maioria, eram todas relacionadas ao Messias, Jesus Cristo, que haveria de vir. Então, Isaías falava de coisas futuras. E por ser coisas futuras, a grande maioria tinha dificuldade de compreensão do que Isaías estava falando. Porque ele falava de coisas que estavam para acontecer. Amém, irmãos? Eu estou em Salmos, deixa eu chegar em Isaías. Isaías 43. Isaías 43. Tem na minha Bíblia o Salvador de Israel, mas eu não vou ler desde o versículo 1. Eu vou ler o texto aqui, a partir do versículo 16. Diz assim:
a profecia que Isaías trouxe ao povo. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas. O profeta Isaías está fazendo menção a Êxodo 14, que nós acabamos de ler. O profeta Isaías, anos depois, não havia mais Moisés. Amém, irmãos? Josué não estava mais por lá. Aqueles homens que viveram aqueles milagres já tinham todos morrido por causa da idade. Mas a história das vitórias e conquistas que Deus deu ao povo de Israel era contado para os seus filhos, para a sua descendência. Então eles cresceram ouvindo essas histórias. Quando o profeta Isaías começa a profetizar sobre o Êxodo 14, as pessoas que por mais que não tivessem vivido naquela época, sabiam o que Isaías estava profetizando. Amém, irmãos? Igual você sabe agora do que o profeta Isaías está falando. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Quando foi isso? Em Êxodo 14. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Irmãos, essa era uma das profecias que alegravam o povo de Israel. Lembrar das vitórias que Deus havia dado a eles recobrava o ânimo deles. É assim comigo e com você. Foi assim com Davi, quando esteve diante do gigante Golias. O que trouxe para ele a convicção de que ele iria matar aquele Golias? A lembrança de que Deus foi fiel com ele contra o leão, Deus foi fiel com ele contra o urso. É claro que Deus vai continuar sendo fiel, porque ele não muda contra esse gigante. Vai ser só mais um troféu para mim. Só mais uma vez que eu vou ver a mão do Senhor. Então o profeta Isaías estava lá, profetizando, e Deus começou por meio do profeta a lembrar o povo, dizendo, olha só, lembra de Êxodo 14? Quando teu bisavô estava lá? Teus bisavós estavam lá vivendo, eles andaram, não lembra não que teu avô contou essa história? Teu pai contou essa história? Deus fez o povo passar em terra seca, pelo meio do mar. E começou a lembrar ao povo de Israel essas coisas. Agora, olha que interessante. Deus continua falando. Ele não parou de falar no versículo 17. Ele só fez menção de um passado. Mas olha o que Deus fala aqui para esse povo. Versículo 18. Esqueçam tudo isso. Olha para mim. Não apela. Esqueça tudo isso. Olha a mensagem de Deus. Deus operou milagre, fez vocês, os antepassados, viverem lá o livramento. Foram libertos da mão de Faraó. Mas eu, o Senhor, Deus falando por meio do profeta, eu, o Senhor, digo, esqueça isso. Eu acho que quando o profeta falou, esqueçam isso, diz o Senhor. Por meu Deus, agora a gente se lascou tudinho, porque se tinha alguém pensando que Deus ia fazer de novo, ele mandou esquecer. Mas tem uma vírgula, depois da vírgula, Deus continua falando. Não é nada comparado ao que vou fazer. Tem alguém vivo aqui? Porque isso aqui é para levantar defunto, irmão. Porque foi um baita de um milagre. Vamos lá. Convenhamos que o mar se abrir, meu amigo. O povo de Israel passar. E só o exército de Faraó ficar e morrer lá. E o povo ver a mão do Senhor lá operando. Foi algo poderoso demais. Foi uma vitória arrasadora, triunfante, como o Senhor estava vendo aquele povo. Eles atravessaram e não deixaram os pertences para trás. Eles saquearam todo o Egito, pegou toda a sua prata, seu ouro, e saíram do outro lado ricos, com todos os despojos, cheio de abundância.
Isso foi bom demais. Mas Deus cismou que isso não é nada comparado ao que ele ainda iria fazer. É tipo assim, o povo fala, agora eu conheço Deus. Agora eu já sei quem é Deus. Deus vai lá e tira mais uma e fala, nada, você vai viver ainda a eternidade para entender como eu sou. Você nunca vai conseguir esgotar o meu reservatório de bênção. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Deus abriu o caminho lá para o povo de Israel anteriormente aonde? No mar. Diga, no mar. Então, onde tinha água, ele fez ficar seco. E agora ele falou, eu vou inverter. Agora, onde está seco, eu vou fazer nascer rios no deserto e abrir caminhos no ermo, no deserto. Eu acho que eles ficaram assim, aleluia, amém. Tentando entender, como assim, Deus? Como assim? É assim. Pois é. Eu acho que eles continuaram assim também. Mas como assim? Deserto, seco, não tem água, o povo morre com a sequidão. Não tem nem como plantar. Não tem como plantar onde não tem água. Como é que abre caminho no nada? Faz correr rios no deserto. Porque essa geração não tinha vivido o tempo dos seus bisavós. Se eles estivessem lá, eles poderiam ter dito assim, não, cara, tu não lembra, não? Era molhado, ele fez ficar seco, o que para ele é o que é seco ficar molhado. Mas eles não tinham vivido aquilo. Eles só tinham ouvido as histórias dos seus antepassados. Naquele almoço de domingo, depois está todo mundo de barriga cheia, senta o vovô lá e fala, meu neto, vou contar uma história para vocês. Em 1950, e começa a contar aqueles netinhos ouvindo aquelas histórias e tudo mais. Mas eles não viveram. Era difícil para eles crerem. Até porque eles estavam em uma aliança inferior à nossa. Fé, para nós, hoje em Cristo, é um estilo de vida. É o nosso DNA. A gente não faz força para crer. Vou dizer de novo, a gente não faz força para crer. Você acha que o peixe ele faz um curso, um nível superior debaixo das águas para aprender a nadar? O peixinho nasceu, vai para a escolinha de natação. Como bater a barbatana A e como trazer a B. Como balançar o rabinho. Não. É a natureza do peixe nadar. O passarinho não faz aula de canto, irmão. Para aprender a cantar. Deixa eu ver aqui. Não, tu tá cantando desafinado. Passarinho. Não, tá desafinado. Não, é que eu estou cantando em todas as escalas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tudo junto, do mesmo jeito. É como alguns irmãos cantam, né? Mas eles não fizeram escola de canto. É a natureza deles cantar. Amém, irmãos? É a natureza deles voar. Creia de uma vez por todas que é a tua natureza. Creia, irmão. Não tem outra coisa para eu e você. Somos justiça de Deus e aqueles que são justos em Cristo Jesus só têm um jeito de viver. Pela fé. Crie no meu coração, no meu espírito e falo.
Eu recebo a palavra, a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou pela palavra de Deus. A fé, ela é liberada pelo falar, recebe pelo ouvir, libera pelo falar, cresce quando você pratica e ver os resultados. Mas estava lá, Deus usando o profeta Isaías e dizendo, esqueçam tudo isso. Êxodo 14 foi maravilhoso, a gente já cantou até hino, o povo fizeram canção, ficaram impressionados com o que eu fiz lá, mas veja só, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca, os animais selvagens nos campos me glorificarão. E também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar rapidamente com vocês aqui algumas coisas que eu anotei com o próprio punho, coisas que chegaram ao meu coração. A primeira delas é que o êxodo que foi transmitido de forma poética, o êxodo 14, pelo profeta Isaías, no versículo 16 e 17 que acabamos de ler, ele foi definido como coisas passadas. Agora, Deus estava querendo escrever um novo êxodo. Amém, irmão? Ele apresenta aqui por meio do seu profeta, dizendo, olha, o êxodo 14, eu defino ele como coisas passadas. Mas eu tenho um novo êxodo para fazer na tua vida. E esse novo êxodo eu defino como coisas novas. Coisas novas. Ou coisas dos tempos antigos. Se torna o primeiro êxodo, coisas dos tempos antigos, coisas passadas. Agora o novo êxodo é coisas novas. Segundo ponto, Deus chama a atenção dos ouvintes para uma coisa nova. E não fica preso no passado. Se você quer eternizar o teu passado, Deus não vai ser teu companheiro nisso. Apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Irmãos, eu já preguei sobre isso. Tem coisas que você precisa esquecer, tanto coisas ruins como coisas boas. Porque tem pessoas que estão vivendo das vitórias antigas e não conquistam mais nada na vida. Fica falando, se gabando de coisas passadas, quando Deus tem coisa nova para fazer na sua vida. Mas você está tão preso, era tão bom naquele tempo. Era tão bom quando eu vivi aquilo. Tempo bom foi na minha infância. Ou outro não, foi na minha adolescência. Nunca é agora. O tempo bom nunca vai estar diante de nós. É sempre o passado? Essa perspectiva está errada. Esse é o Êxodo 14. Deus quer te trazer um novo êxodo. Onde você vai poder até dizer, foi bom, mas, meu amigo, tem coisa melhor para acontecer. A sua cara de fé me deixa empolgado, irmão, para terminar aqui. Que tem gente que dá para ver nos olhos que estão crendo nessa palavra. Eles estão olhando para mim assim. Ó. Deus vai te pegar em algum canto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria chamar o Ministério de Música aqui. Deixa para 2025 o resto dessa mensagem. Semana que vem, próximo domingo. Aí a gente vai falar do Êxodo 15. Não literalmente Êxodo 15, do livro da Bíblia, Êxodo 15, mas o novo Êxodo que Deus tem para você. Amém? Um ano de frutificação e avanço.
Eu estava em oração, irmãos. A gente não fica... Pelo menos eu e Esther, a gente não tem o hábito de ficar o tempo todo falando tudo que Deus fala conosco no nosso momento de oração e tudo mais. Mas saber que seu pastor ora. Graças a Deus. Saber que seu pastor jejua. Não parece não, está repreendido. Vai, toda a boca de Satanás vai virando para lá. Em nome de Jesus. Mas seu pastor tem tempo com Deus. Buscamos ao Senhor, irmão. Amém. Teve uma vez que eu falei assim, olha, antes de você colocar os seus pés fora da cama, dê crédito ao Senhor. Eu lembro que para alguns isso foi impressionante. Mas para nós é o nosso estilo de vida. Mas as pessoas estão acostumadas a fazer tudo e no final do dia, na noite, cansado, se der tempo, eu falo com Deus. Era para ser a primeira coisa, antes até mesmo de você sair da sua cama, antes do seu pé pisar no chão. Se os irmãos quiserem dedilhar alguma coisa, pode dedilhar. Pode fazer. Pode ser essa daí. Pode ser isso aí. Eu creio que Jesus vai pegar quem não deixou ser pego ainda. Você está brincando de pique-esconde com Deus, é? Ele vai te achar hoje, fica tranquilo. Quando ele te achar, ele vai falar, peguei! Aí você vai, ai Jesus, é os crentes que são pegos assim, de repente. Ele não sabe o que faz, aí começa a falar em língua. Fica tranquilo aqui, Deus achou ele, está se escondendo. Só baixinho, bem baixinho. E num desses momentos de que estavam dedicando em oração ao Senhor, eu estava lá orando em línguas sobre o próximo ano. Já tem alguns dias isso. E eu compartilhei com Esther. Eu falei, Esther, eu acabei de receber algo fresco da parte de Deus. Enquanto eu orava, o Senhor me trouxe a interpretação e me deu uma visão. Eu falei, eram muitas raias. Aquelas raias de corrida, de atletismo. Vocês sabem o que é raia? Aquelas raias. Eram várias raias, muitas raias. E muita gente correndo nessas raias. Eram muitos corredores, muitas pessoas correndo. E eu me via no meio daquela coisa toda acontecendo, as pessoas passando, esbarrando em mim. E eu via só os braços delas assim correndo. E o Senhor falou comigo, assim será em 2025. Será um ano de frutificação. Irmão, eu não estou brincando, não. Eu não estou brincando. De igreja, de coisa de Deus, não. Eu só estou falando o que Deus disse. Será um ano de frutificação e avanço. Você vai ver muitos deles correndo a carreira. E toda a semente que foi plantada dará fruto. Certo? Peguei aquilo. Estou entendendo o que o Senhor está comunicando ao meu coração. Continuei orando dias, orando sobre o próximo ano. O que eu não quero errar, irmão. Eu não tenho tempo a perder. Nós estamos levando muito a sério a visão de Deus para esse lugar. E pode ser que para você pode estar ainda com a mentalidade de escravo. Mas seu pastor, irmão, já está com a mentalidade muito livre. E eu creio que você vai agarrar isso pela fé. E essa noite, essa madrugada,
Eu sonhei a noite toda. Sabe aquele sonho que você acorda, volta a dormir, sonha ele de novo, acorda, volta a dormir, sonha ele de novo, acorda, volta a dormir, sonha de novo. Foi assim. Eu compartilhei isso até com uns irmãos que estavam também ali no sonho. Eles não são aqui de Chapecó ainda. E eu compartilhei algumas coisas sobre o que eu sonhei. E eu vou falar, isto é testemunha. É raro, irmão, eu acordar e dizer, sonhei. Se eu sonhei, eu não sei. Devo ter sonhado, mas não sou de lembrar. Geralmente, quando eu sonho, são sonhos espirituais. E eu falei para Esther, sonhei assim, assim, assim. E o sonho era uma festa tão grande. Era uma festa de confraternização na nossa igreja, mas certamente não poderia ser essa daqui, física, porque aqui não cabe o tanto de gente que estava festejando. Tinha pessoas que eu olhava e falava, eu nem sei quem é essas daí. Eu não conheço essas daí não. Era muita gente, mas era muita festa, estavam todos celebrando com muita alegria. Com muita alegria, celebrando com muita alegria. E era muita comida, irmão. Antes que você diga, pronto, estava faltando falar de comida. Mas não era comida natural. Era uma variedade de comida. E eu sei que aquilo ali era alimento espiritual. Fartura espiritual. Amém, irmãos? E eu quero convocar você como igreja. E se você está aqui, mas não congrega conosco aqui, e não está em nenhuma outra igreja, tem lugar para você aqui. Amém? A igreja está aberta para te receber sua família, e frutificarmos juntos e avançarmos juntos até o Senhor vir. Mas se você já tem a sua igreja, só seja edificado na sua fé por essa palavra e chegue lá pegando fogo. Se esbarrar com um irmão dizendo, ano que vem vai ser doído, hein? Vai não, rapaz! Peguei uma palavra de carona, vai ser um ano de frutificação e avanço. Fique de pé. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao